Ei, Físio! Eu sou Rayane e seja muito bem-vinda à nossa segunda aula. E o tema da aula de hoje é os 3 passos para atender com segurança e resultados reais, sem necessidade de equipamentos caros. E esses 3 passos, eles são o coração do método RAM. Esse é o escudo técnico que vai preencher aquelas lacunas que a faculdade deixou e te permitir gerar resultados reais nos futuros atendimentos, sem necessidade nenhuma de equipamentos caros. É através desses 3 passos que você vai destravar a sua carreira e finalmente começar a atender com total confiança e faturar de 5 a 15 mil reais todos os meses. Prepare-se, porque o que a graduação não te ensinou, você vai aprender agora. Eu quero deixar bem claro aqui que a diferença entre a fisioterapeuta de sucesso e aquela que ainda está travada e não fatura bem com a fisioterapia é que quem tem uma carreira de sucesso usa um método validado e que funciona. Eu fiquei 1 ano e meio parada, não conseguia começar os atendimentos. Eu me sentia travada, insegura, com medo, sem um roteiro, do que seguir, como fazer. E foi quando eu conheci a CFA e dali para frente a minha vida toda mudou. Eu comecei a atender, não parei. E eu pensando que às vezes a virada de chave da minha vida poderia estar depois, desse curso e tudo mais. E realmente foi. E mudou totalmente tudo, minha rotina. Então, assim, a CFA, o método RAM mudaram a minha vida totalmente. Foi a melhor decisão que eu pude tomar na minha vida. Eu finalizei a faculdade de fisioterapia e por 1 ano e meio eu deixei de atender por medo, por insegurança, por não me sentir capaz. Então eu busquei ajuda, encontrei a CFA e comecei a estudar o método RAM. E foi aí que mudou tudo, porque o método te traz clareza. Então eu me senti segura, me senti preparada, me senti com método, com direcionamento. Os meus atendimentos eles geram resultados, os meus pacientes veem resultado. Eu não tinha muita segurança, para tratar os meus pacientes. Então eu procurei algo que eu pudesse me aperfeiçoar para melhor atender, os meus pacientes naquilo que eu amo fazer, que é a fisioterapia. Então eu conheci o método da Rayane e através dele eu tenho alavancado a minha carreira, meu faturamento dobrou. Então eu indico muito o método da Rayane, o método RAM. É algo transformador que transformou a minha vida. E se essas físios conseguiram, você também consegue. Fica tranquila, porque na aula de hoje eu vou te mostrar todo esse método. Agora, vamos relembrar um pouco do que falamos na aula 1, para que você entenda melhor todo o conteúdo dessa aula aqui, a aula 2. Lá nós mergulhamos no mar azul de oportunidades que existem na fisioterapia hoje. Eu te mostrei através de dados oficiais, induzindo os pacientes precisando de você. E que o único motivo de 65% das fisioterapeutas estarem fora do mercado hoje não é a falta de pacientes, mas sim a falta de direção. Te mostrei que o atendimento domiciliar premium é o grande ouro da fisioterapia hoje. E falamos também sobre o verdadeiro segredo da segurança no atendimento. Ele não tem nada a ver com anos de experiência, títulos de pós-graduação ou equipamentos caros. O que realmente diferencia uma fisioterapeuta de sucesso, que fatura bem todos os meses, de uma que está ali estagnada, é ter o método claro para poder identificar a causa real da dor do seu paciente e gerar resultados reais na vida deles, logo no primeiro atendimento. Eu te ensinei também uma ação simples, que pode trazer pacientes já nos próximos dias e que você pode aplicar na mesma hora se quiser. Agora, se por acaso você ainda não assistiu à aula 1, eu recomendo fortemente que você faça isso quanto antes, porque lá eu mostro a matemática da sua independência financeira e como você pode sair da estagnação para se tornar uma profissional de sucesso. Eu fico muito feliz em ver a força dessa comunidade que nós estamos formando. É inspirador ler os comentários de vocês na aula 1 e perceber o quanto esse conhecimento está resgatando a esperança de tantas doutoras que achavam que tinham jogado o diploma fora. Eu estou lendo e respondendo cada mensagem. Então, se você ainda não deixou o seu comentário, corre que ainda dá tempo. E agora, vamos para o próximo nível na aula 2. Se você já está comigo desde o início, chegou a hora de dar o passo mais importante. Vamos ver agora como aplicar os 3 pilares do método RAM
para você destravar o sucesso da sua carreira. Passo 1. Foco no atendimento domiciliar premium, o oceano azul da fisioterapia. O primeiro passo é entender que o local onde você vai atuar determina o quanto você ganha e o quanto você é valorizada. A grande oportunidade inexplorada que eu te mostrei na aula 1 e que eu quero aprofundar agora é o atendimento domiciliar premium. Enquanto a maioria das fisioterapeutas está lutando por migalhas em clínicas, o que chamamos de oceano vermelho, onde a competição é alta e o lucro é baixo, existe o oceano azul esperando por você. O atendimento domiciliar premium não é apenas uma alternativa, é um mercado mais lucrativo e carente de atualidade, onde você vai deixar de ser uma simples funcionária para se tornar a dona do seu próprio negócio. E no final dessa aula, eu vou te mostrar quais equipamentos você precisa para poder realizar o atendimento domiciliar premium. São milhões de brasileiros sofrendo com dores e a grande maioria desses pacientes não estão nas clínicas, eles estão em casa esperando por você, sofrendo em silêncio porque não querem enfrentar o trânsito ou simplesmente porque não conseguem se deslocar até a clínica, ou simplesmente porque não aceitam o atendimento genérico das clínicas, onde a clínica atende 4, 6, até 10 pessoas no mesmo tempo. A oportunidade aqui é gigantesca, porque a demanda é infinitamente maior do que a oferta de profissionais qualificados. Existe uma fila de pacientes com dor e dinheiro no bolso esperando por uma doutora que entregue uma solução exclusiva. Outra grande vantagem financeira do atendimento domiciliar premium é que o seu investimento para começar é praticamente zero. Isso significa que você não precisa se preocupar em programar financeiramente para poder comprar algum equipamento caro, permitindo que você comece imediatamente e alcance um faturamento maior, com menos esforço do que se estivesse dividindo seus ganhos com o dono de uma clínica. Ainda na aula de hoje, eu vou te mostrar quais equipamentos eu uso no meu dia a dia e que você vai conseguir comprar com menos de R$200. E o melhor de tudo é que no atendimento domiciliar premium, você não precisa dar um salto no escuro ou abrir mão da sua segurança financeira atual. Essa modalidade de atendimento te permite colocar o pé na água de forma gradual e inteligente, pois é você quem vai fazer os seus horários. Então, se você hoje trabalha em outra área e ainda não consegue viver exclusivamente da físio, você não precisa pedir demissão para começar. Você pode ir atendendo apenas um paciente no horário da noite ou nos seus dias de folga. E à medida que você vai aplicando o método RAM e os resultados forem aparecendo, a sua confiança técnica cresce, as indicações começam a pipocar e naturalmente você pode abrir espaço para poder agendar mais um paciente, depois para mais um e depois mais um, até que tenha segurança financeira ideal para poder fazer essa transição total de carreira. Agora, se você está desempregada, essas barreiras de horário não existem. Basta agendar a primeira avaliação investigativa que eu vou te ensinar no próximo passo e começar a trilhar o caminho do sucesso. Essa transição planejada permite que você construa a sua ponte para a liberdade sem peso da incerteza, trocando o medo de ficar sem renda pela solidez de uma agenda que cresce no seu ritmo até o momento em que você terá o controle total para viver 100% da profissão com segurança. Além da parte financeira, existe algo impagável, que é pegar de volta a sua dignidade profissional. No atendimento domiciliar premium, você dá um basta definitivo em processos seletivos humilhantes e currículos cheios de exigências que não querem dizer nada na prática. Você não precisa mais procurar emprego. Com essa estratégia, você é convidada a estar na casa do paciente como a autoridade máxima. Lá você não é apenas uma funcionária de jaleco, você é a especialista que está devolvendo a qualidade de vida para aquela pessoa, conquistando aquela família através de resultados. Esse ambiente de exclusividade gera um nível de respeito e gratidão que nenhuma clínica consegue proporcionar. Agora, é fundamental que você entenda a diferença entre o home care de convênio e o atendimento domiciliar premium. O primeiro é exploração, o segundo é liberdade. No domicílio, além de ter menos barreira de entrada, a demanda de pacientes é infinitamente maior do que nas clínicas. E essa é a oportunidade de controlar seus próprios horários, ser mais presente na sua família
de ter tempo para poder cuidar da sua própria saúde e de nunca mais ter que dar satisfação para nenhum chefe. O domicílio é o caminho mais curto para você viver bem da fisioterapia, unindo o faturamento alto com a qualidade de vida que você merece. E fica tranquila, porque o passo a passo para poder aproveitar essas oportunidades é o tema central da nossa aula 3, onde eu vou te mostrar um mapa para você faturar de 5 a 15 mil todos os meses com atendimentos domiciliares e fechando pacotes sem o paciente reclamar. Passo 2. Dominar a base, o que eu chamo de avaliação fisioterapêutica investigativa. Qual é o grande erro da fisioterapeuta e que faz muitas travarem? É achar que precisa dominar todas as áreas para poder atender qualquer paciente. O segundo grande segredo para você destravar sua carreira rumo ao sucesso é entender que o mercado da fisioterapia é um oceano vasto, mas você não precisa saber nadar em todas as direções para poder ter sucesso. Ou seja, você não precisa saber de cor qual é o tratamento para cada tipo de paciente. A grande sacada aqui é entender que a avaliação ela não é decoreba, mas sim um caminho mapeado que facilita todo o seu raciocínio clínico. E quando você domina a base, você para de se sentir sobrecarregada pelo volume absurdo de patologias e técnicas, porque a avaliação correta, ela te mostra exatamente o que tratar. Qual músculo, articulação ou tendão precisa de atenção. É aqui que a insegurança morre, porque você passa a agir com a precisão de quem sabe exatamente onde está o problema, e o mais importante, é assim que você vai conseguir gerar resultados reais, tratando a causa exata da dor do paciente. Infelizmente, a faculdade nos ensina o caminho mais difícil e confuso da avaliação. Um erro clássico que nos empurra um goela abaixo é o uso daquelas fichas de avaliações genéricas de 1000 páginas que no final das contas não dizem nada e só servem para poder confundir a gente. A gente colhe ali dados, muitos deles sem necessidade nenhuma, e termina a avaliação sem conseguir correlacionar os achados para poder montar um plano de tratamento seguro. A oportunidade que eu desenvolvi com o método RAM é abandonar esse modelo ultrapassado. Então, em vez de uma ficha padrão, você terá um raciocínio individualizado com perguntas e testes específicos para cada tipo de dor, para cada tipo de paciente. Isso é o que eu chamo de roteiro da dor. Isso transforma sua avaliação em um momento de total autoridade, onde você se torna capaz de enxergar o que ninguém mais viu. Essa precisão diagnóstica é o que permite que você seja vista como uma fisioterapeuta de alto valor, pois esse é o segredo para poder gerar resultado de verdade nos tratamentos. Imagine avaliar o paciente e já ter a certeza absoluta do que ele tem. Dar um diagnóstico fisioterapêutico sem precisar de exames de imagens para poder confirmar o que as suas mãos e o seu raciocínio já detectaram. É essa direção que o roteiro da dor dá. E quando você avalia de forma individualizada, você para de tratar a patologia e passa a tratar a causa real do problema daquele paciente específico. Essa assertividade é o que gera confiança e autoridade na visão do paciente, pois ele percebe já na avaliação que você não está apenas repetindo um protocolo, mas sim entregando a solução elaborada e individualizada para a dor dele. O roteiro da dor funciona como o seu GPS para o plano de tratamento ideal. Cada paciente é um destino diferente, com uma história e compensações únicas. Com ele, você tem um mapa exato, com as perguntas corretas, os testes específicos e o raciocínio individualizado para poder chegar ao destino final, que é um tratamento eficaz e um paciente satisfeito que te valoriza e te indica para todo mundo. Para você entender o poder financeiro da aplicação do método, eu quero te mostrar o caso de uma paciente aqui que chegou para mim por indicação. Depois de encontrar o problema e aplicar a amostra matadora no final da avaliação, que eu vou te ensinar no terceiro pilar da aula de hoje, ela fechou o pacote de R$ 1.200 à vista no dinheiro por um plano de tratamento de 1 mês sem questionar um único centavo. E aí, Neninha, como é que fica, né, a questão dos valores? Isso, o valor por atendimento é R$ 150, tá? Mas esse é um diferencial. Meu trabalho é de excelência. Eu te avaliei, eu te dou resultados. E se a gente for fazer uma vez,
3, 6, 12, é. Combinado? Combinado. Esse é o caminho para o sucesso. Tem que ser um jogo de ganha-ganha, onde o paciente ganha qualidade de vida de volta e você ganha por entregar resultados de verdade. É uma via de mão dupla. Montar um bom plano de tratamento é o mesmo que construir uma casa, onde dominar a avaliação é a parte estrutural, é o que sustenta a construção. E o tratamento é o acabamento da casa. O que eu quero dizer é que você não deve se preocupar com o azulejo, com a cor das paredes da casa, sem que você tenha preparado uma boa estrutura para poder subir essa casa. Então, se a base for fraca, a casa cai. Se a avaliação for falha, o tratamento não funciona. Passo 3. Otimização de resultados. A ciência que gera resultados. O terceiro e último passo para você se tornar uma fisioterapeuta de sucesso é a otimização de resultados. A grande oportunidade aqui é entender que você não precisa de meses para poder aliviar a dor do paciente. Você vai conseguir fazer isso logo no primeiro atendimento. Enquanto os atendimentos tradicionais, presos aos ensinos limitados da graduação, gastam 10, 20, até 30 sessões usando técnicas com pouco ou nenhum efeito, como, por exemplo, o choquinho, técnica que a ciência já provou ter um efeito limitado e que muitas vezes servem apenas para poder remediar os sintomas. O método RAM, ele te permite gerar resultados no primeiro atendimento e até 7 vezes mais rápidos no tratamento. Essa eficácia não é mágica, é ciência aplicada na prática. Esse efeito acontece porque, em vez de usar uma metralhadora de técnicas aleatórias, nós utilizamos o rifle de precisão da prática baseada em evidência, focando apenas no que a literatura de alto nível metodológico aponta como eficaz para aquela estrutura específica. E quando você gera efeito logo no primeiro contato com o paciente e entrega os melhores resultados, você não ganha apenas um paciente satisfeito, mas você ganha um promotor do seu nome, aquele que vai te indicar para toda a rede de contatos dele e manter a sua agenda sempre ativa. A maior mentira que te contaram é que para ter resultados de ponta, você precisa de aparelhos que custam 2, 5, 10 mil reais. Contudo, a oportunidade real, ela está na palma das suas mãos e no uso estratégico da literatura científica de alta qualidade. No método RAM, nós provamos que o básico, um aparelho de pressão, um goniômetro, uma prancheta e alguns cones e faixas elásticas, aliado ao raciocínio clínico correto, é infinitamente mais poderoso do que qualquer tecnologia cara usada sem critério. A ciência nos mostra que o que realmente muda o jogo é a correção da estrutura correta e não uma máquina ligada na tomada que não atua diretamente na origem da dor. Ao dominar a ciência por trás do movimento, você se torna independente de equipamentos e dependente apenas da sua competência técnica. Entenda uma coisa, o paciente não paga você, ele paga pelo fim da dor dele. E se você resolver em 5 sessões o que os outros não resolveram em 5 meses, a sua autoridade e o seu reconhecimento no mercado literalmente disparam. A oportunidade aqui é se tornar a profissional que resolve o problema e não aquela que apenas faz fisioterapia. Na nossa profissão, resultado é o único sinônimo real de sucesso. E agora, a cereja do bolo, o grande finale do método RAM. Eu vou te apresentar agora a amostra matadora, que é a estratégia que eu desenvolvi para poder gerar resultado logo no primeiro atendimento e fechar pacotes de alto valor. Então, no final da avaliação, depois de descobrir a causa do problema, aplicando o roteiro da dor, que eu te falei no passo 2, agora nós vamos utilizar o passo 3 na prática. E não apenas para poder montar um plano de tratamento, mas para você aplicar o que eu chamo de amostra matadora no final da avaliação. E o que é isso, Rayane? Bom, você já foi numa feira livre e o vendedor ele está dando um pedacinho de melancia para poder mostrar como a fruta dele é docinha, é suculenta. E ele não faz isso porque ele é bonzinho. Ele faz isso para que você tenha uma amostrinha da qualidade do produto dele e compre a melancia. Com a amostra matadora, nós faremos o mesmo. Nós vamos fazer o paciente entender a qualidade do que será o tratamento completo se ele fechar com você.
E funciona assim: no final da avaliação, após descobrir a origem da dor do paciente, nós vamos aplicar uma técnica de mobilização na principal estrutura que está ocasionando essa dor. E essa técnica é a melhor que a evidência trouxe para aquele problema específico. E como eu vou saber qual estrutura mobilizar primeiro? A ordem é a seguinte, anota aí. Se o paciente apresentar pinçamento neural, perda de mobilidade e fraqueza muscular, a ordem de aplicação da amostra matadora vai ser primeiro a mobilização neural, depois a articular e, por último, o fortalecimento muscular. E nesse caso vai fazer parte do seu plano de tratamento. E quando o paciente viver a transformação de ter a dor dele reduzida de 10 para 3 ou de 8 para 0, por exemplo, logo ali no primeiro contato com você, ele vai ficar encantado. E aí você vai explicar para ele, olha só, paciente, essa técnica de hoje é apenas uma parte do que será o nosso tratamento. O que eu fiz hoje aqui com você é a avaliação. É apenas para poder te proporcionar um alívio até o nosso primeiro dia, até a nossa primeira sessão do nosso plano de tratamento completo. Hoje foi dia de te avaliar, por isso eu estou aplicando apenas essa técnica para poder te dar um alívio. O tratamento, ele ainda não começou. Nesse momento, o paciente vai entender a dimensão da transformação que você vai fazer na vida dele. E não vai pensar duas vezes em te pagar um valor justo e fechar o plano de tratamento com você. E você vai viver a incrível experiência de ser valorizada de verdade. E eu vou te mostrar isso acontecendo na prática na aula 3. Uma paciente real que eu atendi usando todo o método RAM. Olha só o poder da amostra matadora. Primeiro, eu vou te mostrar um exemplo de uma paciente minha que estava com uma dor que ninguém descobriu o que era. Ela já havia passado por vários profissionais da área da saúde e já estavam desconfiando que a dor dela era uma dor psicológica. E através do método RAM, eu descobri que a dor dela era um pinçamento do nervo femoral. E olha só o resultado depois de aplicar a amostra matadora. Como é que tá sua dor, Aline? De 0 a 10, 0 é nada, 5 é mais ou menos e 10 é uma dor insuportável. Nota 6. 6. Tá bom. No final da nossa avaliação, depois da gente descobrir o que aconteceu, fazer uma amostra matadora, de 0 a 10, como é que é a sua dor? Como está a sua dor agora? Agora, dou nota 1. 1. Excelente. Saiu de 6 para 1. A geração de resultados reais é um motor que faz o seu nome crescer na sua região de forma orgânica e extremamente acelerada. Olha só o resultado do Adenilson. Paciente atendido agora, avaliação feita, o paciente chegou com dor 7 e saiu com dor 2. Agora outro resultado da Aline. O paciente chegou para ela com dor 10 nos joelhos e saiu com apenas uma sessão, a dor diminuiu para 2, de 10 para 2. Outro resultado aqui é da Suzane. A Suzane chamaram ela ali de urgência, porque tinha um menino na escola que estava travado, sentindo muita dor, e ali ela conseguiu avaliar e resolver a dor dele na hora, aplicando as técnicas corretas, as amostras matadoras corretas. E o menino saiu de lá sem dor. Outro resultado aqui é da Nath, onde a Nath foi lá para poder atender um paciente no salão, fez uma avaliação ali na dona do salão, descobriu que era ciatalgia, fez a amostra matadora e aliviou a dor da dona do salão. Depois chegou o paciente dela e ali também ela avaliou e o paciente já saiu com dor 0. Ou seja, ela foi para poder atender um paciente e ali ela ganhou mais um paciente. Agora olha só esse resultado aqui e eu vou detalhar um pouquinho porque vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu. Bom dia, Fisiostop! Eu venho compartilhar com vocês sobre um vizinho dos meus pais. Eu estava saindo de casa dos meus pais para poder atender, nisso estava chegando o vizinho do médico. Todo travado, nem andando direito. Aí o outro vizinho já gritou, aí a doutora, não deixa ela passar não. A filha dele veio toda para frente, me mostrando que o médico tinha pedido 10 sessões de fisioterapia. Eu disse que nem ia olhar, porque eu precisava avaliar e quem sabe é a fisioterapeuta.
Como ele estava com muita dor, ela me desafiou, dizendo que se eu aliviasse a dor dele, ela me pagaria. Se não aliviasse, não me pagaria. E perguntou se só na avaliação eu conseguiria fazer isso. Eu disse, claro, só não posso agora porque eu atendo às 7. Ela já gritou, então você atende meu pai às 7 pronto. Como eu tinha um horário, eu marquei. Fui lá, avaliei, aliviei a dor dele, saiu andando e sem dor. Foi incrível ver a cara deles vendo o que eu fiz, elogiando meu trabalho e gritando para a rua toda ouvir que eu tirei a dor do pai dela. Me pagou sem reclamar do valor e disse que se tivesse mais dinheiro, ela me dava. Esse é o poder de aplicar o roteiro da dor para poder descobrir a causa da dor do paciente, aplicar a amostra matadora nessa causa da dor e assim poder aliviar a dor do paciente logo na avaliação. Com o método em mãos, você não está apenas realizando um atendimento, você está construindo uma carreira de sucesso inquestionável, baseada em evidências que funcionam na prática para poder gerar resultados nunca vistos antes pelas pessoas e alcançar um faturamento que você nunca imaginou ser possível alcançar tão rapidamente. Percebe como esses 3 passos não são apenas tópicos isolados, mas uma engrenagem completa que trabalha a seu favor e te direciona para o sucesso? Então, quando você domina a base da avaliação investigativa, foca no atendimento domiciliar prêmio e otimiza os seus resultados com a ciência na prática, você se torna uma profissional inabalável e disputada pelos pacientes. Agora, eu vou te mostrar quais materiais eu uso nos meus atendimentos e que são suficientes para poder fazer o atendimento domiciliar prêmio. Com menos de R$200, você já vai ser capaz de aplicar todo o método e gerar resultados até 7 vezes maiores nos seus atendimentos. Essa é a riqueza de ter a direção certa, porque você não precisa de equipamentos caros. O que eu uso no meu dia a dia? Eu uso o aparelho aqui de pressão, o estetoscópio, mais o esfigmomanômetro, para poder aferir a pressão do paciente no início e no final da sessão, principalmente nos pacientes hipertensos, idosos, e também para poder realizar a avaliação de força muscular do paciente. Essa técnica eu trouxe da Austrália. Inclusive, eu não apenas uso na minha prática clínica, como também já publiquei alguns artigos científicos onde nós validamos e utilizamos essa técnica. Bom, o estetoscópio, ele custa em média R$40 e o esfigmomanômetro mais ou menos R$70. Outra coisa que eu tenho aqui dentro da minha mochila é o oxímetro, para poder mensurar a saturação e saber se o meu paciente ele pode realizar algum exercício, algum tipo de exercício, se ele está saturando. E esse aqui custa mais ou menos R$30. Outra coisa que eu tenho aqui é uma fita métrica, para poder mensurar edemas, realizar testes de tamanho de membros, e uma fita dessa custa em média R$5. Outra coisa é o goniômetro, para poder mensurar a articulação do meu paciente que apresenta perda de amplitude de movimento. Um goniômetro desse custa em média R$10. Também tenho aqui um kit de TheraBand, MiniBand, para poder trabalhar ganho de força muscular com o meu paciente. E esses kits juntos, eles custam em média R$15. Outra coisa que eu tenho aqui é um kit de cones. Então, para trabalhar coordenação motora com o meu paciente, cognição, equilíbrio, esse kitzinho aqui também custa em média R$15. Outra coisa que eu levo aqui na minha mochila é uma prancheta e uma caneta para usar no preenchimento do roteiro da dor, que custou R$15. Aqui eu tenho o roteiro da dor específico, dependendo do tipo de paciente, que é o meu GPS, que vai guiar a minha avaliação. E só isso aqui que eu tenho, só isso que eu levo. Para poder aplicar o método, eu não preciso de mais nada além do básico, pois o grande gerador de resultado são as minhas próprias mãos. Agora, separa aí o que você já tem de material e lista aí o que você precisa comprar,
eu tenho certeza que você consegue tudo com menos de R$ 200, porque foi isso que eu precisei gastar para poder montar a minha mochila de atendimentos. Quem já tem alguma parte desse kit, comenta aqui para mim. Eu já tenho materiais. Na próxima aula você vai ver eu aplicando o método em uma paciente domiciliar. Vai ver ela fechando o plano de tratamento sem reclamar e sem o uso de nenhum equipamento além desses aqui que eu te mostrei. Esse é o máximo de conteúdo que eu consigo passar em uma aula. Mas eu sei que o tempo aqui é limitado para poder aprofundar cada detalhe desse assunto. E eu também sei que algumas pessoas aí podem estar mais interessadas em uma solução completa. Algo que realmente as guie passo a passo para poder aplicar tudo isso com segurança e confiança. Se esse é o seu caso, eu queria te falar que sim, eu tenho uma solução completa. E essa solução é a Comunidade Fisioterapeutas Atualizados, a CFA. E sim, eu vou abrir as inscrições para uma nova turma da CFA. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Essa comunidade, ela não é para todo mundo. Ela é para fisioterapeuta que realmente quer dar um passo à frente, que querem começar a atender de forma segura, sem medo, sem enrolação, com um método que funciona na prática e chegar ao faturamento de 5 a 15 mil reais todos os meses. E se você sente que esse é o momento certo para você, então essa pode ser a sua oportunidade que faltava. E eu não quero que ninguém entre na CFA por impulso, muito menos porque eu estou insistindo. O meu objetivo aqui é apenas te mostrar que essa oportunidade existe e que você pode decidir se faz sentido para você ou não. Então, se você quer saber mais sobre como funciona a CFA e como você pode fazer parte dessa turma, eu vou falar mais sobre isso na aula 3. Mas a aula de hoje ainda não acabou. Agora vamos reforçar aqui os principais pontos que aprendemos até aqui. Se você chegou até aqui, você já não é mais a mesma fisioterapeuta que começou essa aula. Nós derrubamos os mitos que a faculdade te contou e construímos, peça por peça, os 3 passos que são o coração do método RAM. Recapitulando aqui rapidamente o que vimos hoje. Você entendeu que a avaliação investigativa é o que direciona o seu raciocínio para poder tratar a origem da dor do paciente e eliminar qualquer tipo de dúvida ou insegurança. Eu mostrei também que o atendimento domiciliar premium é o oceano azul para uma transição segura de carreira ou para iniciar uma carreira aproveitando a maior demanda da fisioterapia. E aprendeu que a otimização de resultados baseada em evidência é o segredo para poder gerar resultados que façam a autoridade e o seu faturamento decolarem. Eu tenho certeza de que agora você já se sente muito mais preparada. Mas eu sei que ainda existe uma pergunta martelando aí na sua cabeça. Rayane, eu já entendi o método, eu já sei que preciso avaliar e gerar resultados, mas como eu faço para esses pacientes chegarem até mim? Como eu faço para poder avaliar dessa forma individualizada? Como eu faço para uma pessoa que nunca me viu pagar R$ 1.200 com um sorriso no rosto? É exatamente essa peça que falta no seu quebra-cabeça que eu vou te entregar na aula 3. Então, na próxima aula, eu vou abrir o jogo sobre a parte que ninguém te contou. Eu vou te mostrar o caminho exato para você se posicionar como uma autoridade aí na sua região e como fechar seus planos de tratamento com os pacientes pagando felizes. Se a aula de hoje te deu o escudo técnico, a aula 3 vai te dar as ferramentas para poder conquistar o mercado e finalmente alcançar um faturamento de 5 a 15 mil reais todos os meses. E qual é o seu compromisso agora? Não saia daqui sem deixar o seu comentário. Então coloca aí para mim, qual desses 3 passos mais virou a chave aí na sua cabeça? Eu vou ler cada um deles. E prepare-se, descanse, revise as suas anotações, porque o que eu vou te mostrar na aula 3 é o que vai separar definitivamente a estagnação do seu sonho de uma carreira de sucesso. Agora, assista esses depoimentos aqui, porque eles vão te inspirar. Não sai daí, assista até o final. Eu me chamo Cristiane, sou do interior da Bahia, na cidade de Maracás. Antes de conhecer o método RAM,
eu não sabia por onde começar uma avaliação, eu não sabia o que avaliar e, principalmente, eu não sabia como eu ia tratar aquele paciente. Hoje, conhecendo o método RAM, eu tenho mais confiança, eu tenho mais segurança tanto para avaliar quanto para tratar. Eu conheci o método RAM ainda na faculdade. Esperei chegar o período dos estágios e procurei a Rayane. E assim que eu me formei, eu iniciei meus atendimentos. A demora foi só o meu crefito chegar. E desde então nunca me faltou pacientes, o que gera um faturamento de 4.900 mensais.